Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Putin poderá ser retirado do poder por pessoas do seu círculo íntimo. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vai ver a verdade. E também peço a todos que deem um like, é importante, porque quanto mais like o vídeo tiver, se vocês gostarem do vídeo, é claro, mais o vídeo é distribuído para outras pessoas, as que assistam este vídeo pelo YouTube. E também que vocês compartilhem com suas redes sociais. É muito importante, é mais gente vendo, e é muito importante perante o YouTube também, façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, hoje há uma discussão muito grande sobre quando o Putin vai cair, porque a guerra já está entrando, já entrou, né? Caminhando para seu quarto ano, embora que falta uns 7 meses, acredito, uns 7 meses para 7 meses para dar o quarto ano, mas já está indo rapidamente, e as tropas russas, a despeito das mentiras, das fake news do Kremlin, de que estão avançando, eles não estão avançando. Mas mesmo como nós vimos esses dias, eles estão avançando muito pouco. Avança lá 50 metros por dia, quando eles estavam avançando. E tem lugares que não avançam, mas 50 metros não é nada, né? Não é nada por dia. E para uma frente de combate de entre 1.200 a 1.300 quilômetros. Então, é muito pouco isso, não consegue. Não conseguem nem tirar os ucranianos de Kursk. Então, na Ucrânia, ele é praticamente absorvido, isso, na situação atual e na situação de toda essa guerra. Ou seja, eles não conseguiram nada do que eles se propunham. E continua a Ucrânia, eles continuam dominando da Ucrânia 18,3%. É importante, claro. É ruim para a Ucrânia perder esse território, ela ainda está na mão dos russos. Mas não é o que eles estão conseguindo, grandes avanços táticos. Não existe isso. E acredito, como está a situação e a situação de calamidade do seu exército, não vai acontecer. Então existem discussões de quem poderá substituir o Putin e qual poderia ser o destino do ditador, que poderia ou ser neutralizado definitivamente, ou poderia ser exilado em algum canto, né, na própria Rússia ou algum outro país que resolvesse aceitá-lo, de acordo. Mas o que eu vejo é que todas essas pessoas, possíveis sucessores, que são 3 citados, inclusive, cujas articulações já acontecem no Kremlin, são todos amigos dele e são todos subordinados dele, né? Então, não se sabe, a não ser que a coisa vá para um rumo desconhecido, não previsto, poderá levar a pior. Eu não acredito que ele seja neutralizado definitivamente por esses 3, que eu vou citar aqui. Não estou inventando esses nomes na realidade são os que correm aí no meio geopolítico, nas especulações sobre o Kremlin. Está muita gente falando disso porque, na realidade, isso é vazado da própria Rússia, porque a Rússia está insatisfeita com a situação econômica do país, com a situação da sua tropa e com a insistência em alguns pontos na negociação do Vladimir Putin, que a Ucrânia não aceita, e enquanto isso a guerra continua e as perdas da Rússia só aumentam, né? Eles fizeram uma simulação, essa simulação ela recorreu à inteligência artificial e fizeram uma modelação das pessoas e deram o nome das pessoas, né, que teoricamente têm apenas um motivo, mas também uma oportunidade, se for o caso, de tirar do poder o ditador da Rússia, né? 3 pessoas chaves entraram nesse foco, né? E eles mais ou menos concordaram com isso, né? O primeiro entrou o Sergei Shoigu. Ele é amigo dele de longa data, faz pescarias e caçadas com o ditador da Rússia. Então são amigos já antes, quando o ditador da Rússia estava na função de primeiro mandatário do país, né? Ele já foi ministro da Defesa, ele é o atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, e ele tem sido um dos aliados mais próximos de Putin por muitos anos. A posição dele, ele tem uma influência no meio militar, apesar de ele não ser um militar de carreira, ele é um engenheiro de carreira. Quando ele assumiu o Ministério da Defesa, o Putin deu-lhe o cargo de general.
general dos generais, acima de todos os generais, e mantém o posto. Normalmente é assim. Os cargos políticos ligados ao Ministério da Defesa da Rússia não precisam ser militares, né? E eles recebem cargos. Por exemplo, o ditador Lukashenko, da Bielorrússia, ele tem o cargo de coronel do exército russo. Então lá funciona assim. Agora, esse general Shoigu, Sergei Shoigu, ele que foi o ministro da Defesa, ele tem uma influência muito grande no meio militar, né? E porque ele fez um bom relacionamento. Os generais e os oficiais, de uma maneira geral, gostam dele. Então, e ele tem sido uma pessoa de confiança do ditador da Rússia. E ele é capaz de agir em caso de crise interna. Então, tornam ele um potencial. E eu não acredito que ele iria fazer alguma coisa contra o Putin, que o Putin manteve ele, apesar de alguns escândalos de corrupção, pela amizade, né? E tem também o Sergei Shoigu, ele é herói da Rússia, tem condecorado como herói da Rússia, ex-chefe do Ministério também de Situações de Emergências, de 2002 a 2024, e também ministro da Defesa, ministro da Defesa, ele foi de 2012 a 2024. Antes disso que ele era ministro ele era ministro de Situações de Emergência da Rússia. Ele é procurado também internacionalmente pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra na Ucrânia, desde 2024, que tem um mandado de prisão contra ele. Ele é suspeito de apropriação indébita em larga escala do orçamento militar, e o Putin manteve ele assim mesmo. A família possui imóveis de luxo e as filhas possuem negócios de luxo. Então, ele é um dos candidatos. Todos eles têm uma ficha corrida maravilhosa, né? Corrupção ali é o denominador comum, né? Aí o outro é o Nikolai Patrushev, que é o ex-secretário do Conselho de Segurança, que foi sucedido justamente pelo Shoigu, e é um dos principais ideólogos do poder na Rússia, né? E ele é o mais radical defensor de todos eles, inclusive acho que é mais radical que o próprio Putin, da invasão da Ucrânia e também de guerra contra a Europa. É um cara que odeia a Europa, né? Ele acha que a Europa é inimiga, sempre foi. Acho que já nasceu com isso na cabeça. E ele também é um veterano da antiga KGB, atual FSB. Ele tem uma forte influência, inclusive, lá nessa máquina de espionagem da Rússia, né, da KGB. E ele também tem uma influência grande nas Forças Armadas e na máquina administrativa do Kremlin. Talvez seja um dos mais influentes das máquinas aí que vem desde o tempo da União Soviética, da qual ele fez parte. Nasceu em Leningrado e desde 1975 está no sistema da KGB. Ele já entrou, quando jovenzinho, ainda na KGB em 1975. E ele também foi chefe do FSB, que é a antiga KGB, de 99 a 2008. Ele sucedeu o Putin, quando estava lá. O Putin colocou ele no poder. Então, eles são muito conhecidos e fizeram amizade, inclusive, lá na antiga KGB, né? E ele tem uma política muito imperial. É o mais imperialista de todos eles, né? E também é mencionado em investigações, foi ele que fez o envenenamento de um ex-agente da KGB que ficou na Inglaterra, o chamado Litvinenko, né? Ele que determinou, ainda quando era chefe da KGB, e o tráfico de drogas por canais diplomáticos russos. Ele determinou também para algumas necessidades lá, que eu não sei quais são. E o filho Dmitry dele é o atual ministro da Agricultura. Então esse é o cara também candidato com uma ficha puríssima para suceder o ditador da Rússia. E também tem o diretor atual do FSB, que também conheceu o Vladimir Putin na KGB, que é o Alexander Bortnikov. E ele é o diretor atual. O mandato dele é longo, né? Não tem um mandato com expira, só quando o chefe manda, que no caso é o Putin. E de acordo com a inteligência... ele, na realidade... uma conspiração pode estar se formando dentro do antigo KGB, da FSB, e eles podem se tornar parte dela, porque teria interesse também em assumir o lugar do ditador da Rússia, né? E ele nasceu em Perm, na Rússia, formou-se ele é engenheiro e desde 1975 trabalhou em agências de segurança estatais, chefiou a FSB também de São Petersburgo, né? Que é a cidade natal
pelo menos como é dito nos documentos oficiais, do ditador da Rússia. E posteriormente tornou-se diretor de toda a estrutura agora também. Foi nomeado pelo Putin, né? E ele possui a patente de general do Exército e inúmeras condecorações estaduais e estrangeiras. Todos eles uma ficha limpíssima, puríssima, né? Parecem que foram sacristãos a vida inteira, né? E enquanto isso, a Rússia se preocupa porque acha que se um desses caras entrar, nada vai mudar. Né? Nada vai mudar. Se a guerra parar com um deles, porque eles têm interesse em que pare, é para eles se rearmarem e continuarem depois. E, inclusive, continuarem até contra a Europa. É a mesma linha de pensamento, é a mesma escola que todos eles exerceram. Talvez o menos radical seja o general, né? Por causa da sua formação anterior, que ele mantém. Ele, embora que teve praticamente todo o mandato do ditador da Rússia, agora a partir do ano passado que mudou, ele foi, no final do ano passado, ele foi ministro da defesa do ditador da Rússia. Enquanto isso, no teatro de operações, ontem, desde cedinho, 195 confrontos aconteceram, iniciados pela Rússia, e todos eles tiveram que voltar atrás. Não conseguiram entrar dentro das posições ucranianas. Inclusive, quero reforçar de novo, até agora a Ucrânia está negando. Todos, quando eles tentaram entrar em Dnipropetrovsk, ainda não estão em Dnipropetrovsk, e eu acho que ainda não estão, não é que não vão entrar. A Ucrânia tem segurado eles ali, apesar da dureza dos combates, da crueldade e da intensidade, né? E também aconteceram ontem 57 ataques aéreos. Eles usaram 2 mísseis nesses ataques e também 80 bombas KABS, né? E BS é minúsculo porque está no plural. E também 1.292 ataques com drones kamikaze e aproximadamente 4.700 bombardeios contra as posições das tropas ucranianas. E em Toretsk eles tentaram 20 vezes, não conseguiram, estão perdendo muita gente. Em Pokrov, 58 ataques também, perderam um monte de gente, não tem os números exatos finais, mas na realidade acabaram tendo que voltar, não conseguiram avançar em nenhuma dessas posições. Então essa é a situação do teatro de operações da data de ontem. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com você. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Aqui você acabou de ver a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.